Estrutura de dados é um modo particular de organização e armazenamento de dados, e são utilizados em diversas áreas, e com diversos propósitos de aplicação. Existem diferentes tipos de estrutura de dados, cada estrutura é adequada para determinado problema. As mais conhecidas estruturas são vetores, listas, filas, árvores, grafos e as pilhas, que será o tema abordado nessa videoaula. Pilhas são estruturas baseadas no princípio de LIFO, cujo significado é Last In, First Out, onde os últimos dados a serem inseridos são os primeiros a serem removidos da estrutura, de forma similar a uma pilha de livros ou então uma pilha de pratos, onde só inserimos e removemos do topo da pilha. A operação de inserir elementos na pilha é chamada de push, enquanto a remoção é chamada de pop. Bom, agora vamos fazer uma demonstração do funcionamento da pilha utilizando uma pilha de livros. Bom, primeiramente vamos realizar a operação push, que seria a inserção no topo da pilha. No total vamos fazer 7 pushes. Pronto, agora com a pilha cheia vamos fazer o pop, que seria a remoção do topo da pilha. Vamos fazer 7 pops até esvaziar a pilha também. Agora vamos fazer push e pop alternados para inverter a ordem de dois elementos. Primeiro vamos fazer o pop do livro branco, agora o pop do livro roxo, agora um push do livro branco e um push do livro roxo, invertendo assim a ordem dos livros. O push e o pop podem ser feitos em qualquer ordem, porém o push e o pop só podem ser feitos no topo da pilha. Por exemplo, se formos tentar remover um elemento do meio, não vai ser possível. E se formos tentar remover do início, também não será possível. O pop sempre é feito no topo da pilha. Outro caso importante é o caso da pilha estar vazia. Na implementação, devemos tratar o caso em que o usuário tenta fazer um pop numa pilha já vazia. Bom, agora vamos fazer uma implementação em linguagem C. Primeiramente, nós definimos o tipo. Vamos definir typedef struct e vamos inserir um valor, que seria os valores na pilha. Vamos definir como vetor e o tamanho será definido pela variável maxPilha. No caso, vamos colocar como valor 100. Então, vamos colocar 10, por exemplo. E agora definimos o topo, que seria o tamanho da pilha. Nome, vamos dar tpilha, tipo pilha. E vamos definir um outro tipo, ppilha, só para facilitar, que seria um ponteiro de tpilha. Agora vamos criar uma outra função para inicializar a pilha. No caso, retornaria um tipo ppilha. Vamos chamar ela de criaPilha. E aqui nós alocaremos a pilha. Primeiro, inicializamos e fazemos um malloc para alocar. Feito isso, vamos inicializar ptopo como -1.
para demonstrar que ela está vazia. E vamos retornar P. Essa função vai ser utilizada para criar a pilha. Feito isso, vamos fazer a implementação do push. Retorna o inteiro para demonstrar se deu certo o push ou não. E recebe a pilha, onde será inserido o valor, e o valor, que no caso o inteiro. Vamos fazer uma verificação se é igual a null. No caso, se for null, nós retornaremos -1, demonstrando que não foi possível fazer a inserção, pois ela não foi inicializada. Faremos outra verificação para ver se não atingiu o limite da pilha, no caso definido por max pilha. E retornaremos -1 caso satisfaça a condição. Um comentário para mostrar que a pilha está cheia neste caso. Bom, agora fazemos ptopo++, pois iremos acrescentar um valor. Definimos o valor com o valor passado como entrada. Feito isso, retornamos 1, demonstrando que a inserção ocorreu com sucesso. Agora vamos fazer a próxima função, que será a função pop. Mesma coisa, retorna o inteiro para demonstrar se teve sucesso ou não. E no caso agora recebe uma pilha e o valor onde será armazenado o resultado do pop. Verificamos novamente se a pilha foi inicializada, verificando se ela é igual a null. Se for nula, então a pilha não foi inicializada e nós retornaremos -1. E verificamos também se a pilha não está vazia. Se o topo for menor que 0, quer dizer que a pilha está vazia, logo retornaremos -1 como sinal de erro. Adicionamos um comentário, só para tornar o código mais claro. E agora armazenamos no resultado o valor de P, no caso o topo da pilha. Passamos P topo. Feito isso, fazemos P topo menos, pois agora removemos o topo da pilha, por isso reduz o tamanho. E retornaremos -1, demonstrando que foi feito com sucesso. Agora vamos para a próxima função, que seria a função pick, que nada mais é do que retornar o topo da pilha, o valor do topo da pilha. Apenas retornamos o P, valor, passando o índice como P topo. Assim, retornaremos o valor do topo sem removê-lo da pilha. Agora, é necessário fazer uma função libera, para liberar o espaço alocado pela pilha. Retorna void, no caso nenhum retorno. A entrada seria a pilha. Vamos declarar um inteiro para o for. E para cada elemento da pilha, nós chamaremos a função freeP. P2 mais mais, certo?
Agora chamaremos a função free passando a pilha, os elementos da pilha. E no final, desalocamos também a raiz, o P. Feito isso, nós temos a função de libera. Agora vamos para a nossa main. Vamos criar a pilha, chamamos de P e utilizamos a função cria pilha. P igual cria pilha. Para alocar espaço na pilha e inicializá-la. Agora, como exemplo, vamos inserir um elemento. Passamos P e um valor, por exemplo, 10. Então, vamos fazer com 1 primeiro. Agora colocaremos o 2 e vamos testar o pop. Vamos criar uma variável int resultado, res, que passaremos como parâmetro para retornar o resultado do pop. E vamos imprimir este resultado e ver se ele realmente remove o topo da pilha, que no caso seria o 2. Feito isso, feito o printf, vamos testar. Vamos verificar se não tem nenhum erro no código. Aqui ficou faltando um igual. Pronto. Certo. Vamos chamar a função libera para liberar o espaço ao final da execução. Agora vamos executar. Executou, o resultado, como a gente pode ver, foi 2 como esperado. Foi feito um push 2 por último e foi feito um pop e logo o resultado seria o 2. Agora vamos testar a função pick. Bom, primeiro vamos definir uma variável para armazenar o resultado, resPick, e vamos chamar a função pick, passando o p como parâmetro. Vamos fazer antes do pop para ter algum valor para ele retornar, senão vai dar certo. Agora vamos imprimir o valor de pick e verificar se o valor é 2, já que 2 foi o último elemento inserido na pilha, antes de realizar o pop. Isso, vamos rodar e opa, faltou um /n. Vamos inserir para tornar mais legível. Vamos rodar novamente e o resultado foi o esperado. 2 para o pick e 2 para o pop. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos colocar o resPick antes do segundo pop, push, para verificar se ele retorna o 1. Como a gente pode ver, retornou o 1 como pick. Agora vamos criar uma outra função para verificar todos os elementos da pilha. Vamos imprimir todos os elementos. Imprime pilha e recebe uma pilha. Primeiro, vamos verificar se a pilha é nula ou não. Se for nula, então quer dizer que a pilha está vazia. Então, não precisamos imprimir mais nada, podemos retornar e parar a execução. Agora vamos imprimir o número de elementos da pilha.
printf com número de elementos, imprimindo ptopo mais 1, que seria o número de elementos da pilha. Ptopo mais 1. Agora vamos imprimir os valores da pilha. Vamos criar um for. Antes precisa criar um inteiro i. E vamos percorrendo a pilha. Vamos começar pelo topo, fazendo p topo, i igual a p topo, para podermos imprimir no formato de uma pilha e facilitar a visualização. Então, enquanto i for maior que zero, maior ou igual a zero, vamos imprimir. Agora criamos um printf passando o valor da pilha no índice i. Vamos colocar o i para demonstrar a posição de cada valor na pilha. Então passamos o i e p valor. Agora vamos ver se ela funciona. Vamos chamar ela aqui na main, antes do pop, para verificar quais elementos estão na pilha. Vamos rodar e, como a gente pode ver, imprimiu todos os valores da pilha. Tínhamos dois valores, pois tínhamos dois push, e imprimiu corretamente o 2 e o 1. Agora vamos fazer outra demonstração. Vamos remover esse pique e inserir mais um elemento, no caso 3, inserir mais um, 4, e vamos verificar. Como a gente pode ver, inseriu sempre no topo, 4, o 3, o 2, o 1. E são 4 elementos. Bom, agora vamos fazer um pop e verificar se remove o 3. No caso, imprimiria o 4, o 2 e o 1. Vamos remover as impressões do pique também e testar. Bom, resultado, 3 elementos na pilha e a impressão foi como esperado. Imprimiu o 4, o 2 e o 1, e o pop seria o 3, já que o 3 estava no topo da pilha naquele momento em que foi chamado pop. Agora vamos para outro exemplo, onde nós vamos remover esse push e deixar apenas um push e 2 pops. Vamos ver o que acontece. No caso, como nós vamos remover mais do que inserimos, ele teria que retornar -1, pois a pilha estaria vazia, como a gente pode ver nessa condição. Então vamos verificar se o resultado vai ser realmente -1. Vamos adicionar um if. Se for -1, vamos imprimir alguma mensagem. Por exemplo, erro no pop, na operação pop. Certo. Após 2 pops, deveria dar esse erro, já que foi feito apenas um push. Agora vamos verificar. Faltou um espaçamento. Vamos adicionar o /n para tornar mais legível o resultado. Rodar novamente e, como a gente pode ver, o resultado do pop foi 1
e depois houve um erro na operação pop. Por quê? Porque nós inserimos apenas um elemento e tentamos remover dois. Agora, vamos para outro exemplo. Vamos adicionar mais um push e verificar se ainda dá o erro. Vamos rodar novamente e não deu erro. Ele inseriu os dois elementos e fez o pop. Como a gente pode ver, removeu o 1 e removeu o 2. Certo? Agora vamos verificar o max pilha. Vamos mudar ele para 5 e vamos tentar inserir mais elementos do que 5 para ver se acontece algum erro. Vamos inserir o 2, vamos inserir o 3, o 4, o 5 e o número 6. Como o max pilha lá é 5, os 6 elementos deveria dar erro. Deveria cair nessa condição de pilha cheia e deveria retornar menos 1. Vamos verificar então se ele retorna menos 1. Vamos adicionar um if, uma condição, e verificar se retorna menos 1. Se retornar, vamos imprimir uma mensagem: erro no push do número 6. Só para verificarmos. E vamos imprimir também a pilha e verificar se o 6 realmente não foi inserido. Bom, executando, a gente pode ver 5 elementos: 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5, e o 6 não foi inserido. Houve um erro, como a gente pode ver na mensagem. Faltou um /n, vou adicionar só para ver a mensagem. Certo, agora a gente pode ver a mensagem: erro no push do número 6. Bom, é isso. Essa foi uma implementação básica utilizando a linguagem de programação C. No Java, nós já temos uma implementação de pilha pronta. Ela é nativa do Java e chama Stack, do pacote Java Util. Não esquecer de fazer o import da classe. Aqui nós devemos definir um tipo. Vamos definir integer. No caso, para a pilha receber inteiros. Poderia ser double, poderia ser string ou qualquer outra classe que implemente, que estenda a classe object. Bom, criado a pilha, vamos fazer um push com o número 10, por exemplo. Além do push, a classe também já tem implementado o pop e o pick. Aqui vamos ver o pick, vocês podem ver, já está implementado. Mas agora vamos fazer um pop, só para demonstração. Bom, o pop ele retorna um inteiro, então vamos declarar um integer. Retorna um inteiro porque na declaração dele ali em cima eu coloquei integer. Agora vamos adicionar mais um número, no caso 20. E um outro número depois do pop, no caso 30. Feito isso, agora vamos testar o pick. Declaramos uma variável para receber o retorno e chamamos a função pick. Feito isso, vamos imprimir para ver os resultados. Imprimimos a variável pick e a variável pop.
Primeiro o pop e agora o PIC. Certo? Agora vamos ver o resultado. Vamos abrir o console e resultado pop 20, como foi o último a ser inserido antes do pop, e o 30, como foi o último a ser inserido antes do PIC. Além disso, nós podemos também imprimir todos os valores simplesmente fazendo um systemout.println, passando a pilha como valor, o próprio objeto. Vamos fazer no caso 3 e ver o que resulta. Aqui, como a gente pode ver, mostra em formato de vetor a impressão das pilhas. 1020, 1030 e 1030, como já esperado.